Quando você se compromete a envelhecer ao lado de alguém, compartilha sonhos, risadas e também desafios que surgem pelo caminho. Entre esses desafios, há momentos delicados que poucos têm coragem de conversar abertamente, como a dificuldade que alguns homens têm de manter a intimidade física conforme os anos avançam. Mas, e se eu te dissesse que essa dificuldade, muitas vezes, é mais emocional e psicológica do que física? E que entender isso pode mudar completamente a vida do casal? Imagine a mente do seu parceiro como um vasto oceano, cheio de sentimentos profundos escondidos sob as ondas do silêncio e da vergonha. Carl Jung, um grande estudioso da mente humana, acreditava que só enfrentando nossas sombras mais profundas é que podemos realmente encontrar equilíbrio e cura. Ao compreender essa ideia poderosa, você pode transformar a disfunção erétil de um tema tabu em uma oportunidade única para fortalecer os laços emocionais com quem você ama. Talvez você não saiba, mas o medo de fracassar, a ansiedade e a pressão de ser perfeito são cargas emocionais pesadas que muitos homens carregam silenciosamente, especialmente quando envelhecem. Jung nos ensina que abrir espaço para conversas sinceras e acolhedoras, longe de julgamentos, pode ser o primeiro passo para aliviar esse peso emocional. E você, como parceiro, tem um papel incrível nessa jornada. Pode ser a pessoa que oferece compreensão, conforto e coragem para que ele enfrente esses desafios sem se sentir sozinho. A partir de agora, você descobrirá como colocar tudo isso em prática e ajudar seu parceiro a viver uma nova fase cheia de intimidade e conexão verdadeira. Mas antes de mergulharmos nessa incrível jornada, quero te pedir algo muito importante. Se inscreva agora mesmo aqui no canal, deixe seu like neste vídeo e toque no sininho para não perder nenhum conteúdo transformador como esse. E claro, deixe aqui nos comentários qual é a realidade que você deseja manifestar ainda hoje. Estou curioso para saber o que você vai conquistar com o poder da certeza absoluta. Vamos juntos transformar sonhos em realidade. É comum que, ao notar que algo está mudando na vida íntima do casal, a primeira reação seja o silêncio. Ele começa a evitar o toque, o carinho, os momentos a dois, e você sente que há algo errado, mas não sabe como perguntar. Carl Jung dizia que o que não é trazido à consciência se manifesta como destino. Ou seja, aquilo que não é conversado se transforma em sofrimento silencioso, criando uma distância cada vez maior entre duas pessoas que se amam. Na mente de muitos homens mais velhos, existe uma ideia enraizada de que a virilidade define seu valor. Quando o corpo já não responde como antes, surge a vergonha, e com ela, o medo de ser rejeitado. Mas esse medo não é só dele. Você também sente de um jeito diferente. Sente que algo se perdeu, que talvez não seja mais amada ou desejada. A verdade é que ambos estão sofrendo, cada um em silêncio, por não saber como lidar com a mudança. É nesse momento que a consciência deve entrar em ação. Jung acreditava que todo crescimento começa quando temos coragem de olhar para dentro. Pergunte a si mesma: estou olhando para o meu parceiro com empatia ou com julgamento? Muitas vezes o julgamento se disfarça de frustração, impaciência ou distanciamento. Mas, por trás da raiva, quase sempre existe uma dor ainda não curada. Quando você decide agir com amor, algo mágico acontece. O outro sente que não está mais sozinho. E isso pode mudar tudo. Uma conversa iniciada com carinho, sem pressa e sem cobrança, pode abrir portas que estavam trancadas há anos. E nesse momento você não precisa de respostas prontas, apenas de escuta verdadeira e acolhimento. Não é sobre performance, é sobre presença. Carl Jung nos lembra que o verdadeiro encontro entre duas almas acontece quando ambas se permitem ser vistas de verdade, sem máscaras. Seu parceiro precisa saber que, mesmo com as mudanças do corpo, ele ainda é profundamente amado e valorizado. Esse é o primeiro passo para a cura, transformar o medo em vínculo e o silêncio em diálogo. Muitas vezes, quando pensamos em disfunção erétil, o foco fica apenas no corpo. Mas Carl Jung nos ensina que o corpo é apenas uma expressão da alma.
Por trás de uma dificuldade física, existe quase sempre uma raiz emocional que precisa ser compreendida. E no caso dos homens mais velhos, essa raiz está frequentemente ligada à perda de identidade, à sensação de inutilidade e ao medo do envelhecimento. Quando um homem sente que não é mais tão forte, tão rápido ou tão desejado como antes, algo dentro dele começa a se desconectar. Ele pode não saber explicar, mas sente que perdeu o seu lugar no mundo. Jung chamava isso de crise do self, o momento em que a pessoa é convidada a se reinventar, a encontrar um novo sentido para existir. Mas esse processo, se for feito sozinho, pode ser assustador e até doloroso. É aí que o seu papel se torna ainda mais essencial. Você pode ajudar seu parceiro a reconstruir essa identidade de forma amorosa, lembrando-o de quem ele é além do desempenho sexual. Ele é um homem com história, com sabedoria, com amor para dar. E isso vale mais do que qualquer prova física. Diga isso a ele. Repita se for preciso. Ele precisa ouvir com os ouvidos, mas principalmente com o coração. Muitos homens da terceira idade nunca aprenderam a expressar suas emoções. Cresceram ouvindo que homem de verdade não chora, não fala de medo, não mostra fraqueza. Por isso, quando algo tão íntimo como a ereção falha, eles não sabem lidar. Se fecham, se afastam. Jung chamaria isso de repressão da sombra, uma tentativa de esconder tudo aquilo que não combina com a imagem ideal que criaram de si mesmos. Mas o que é reprimido volta com mais força, seja em forma de ansiedade, depressão ou até doenças. A cura começa quando o homem aceita que pode ser vulnerável, que pode pedir ajuda, que não precisa ser perfeito. E isso só acontece quando ele sente que está em um espaço seguro, um espaço que você pode criar. Com afeto, escuta e paciência, você pode ser esse lugar onde ele se sinta inteiro novamente, mesmo que esteja quebrado por dentro. Carl Jung dizia que aquilo que resiste, persiste. Quando evitamos o problema ou forçamos uma solução, ele cresce em silêncio. É por isso que, ao tentar ajudar seu parceiro, o caminho não é insistir, pressionar ou resolver por ele. O verdadeiro caminho começa com o acolhimento. Aquele gesto simples, mas poderoso, de estar ao lado sem exigir, sem julgar, apenas ouvindo com o coração aberto. Às vezes, ele pode dizer que está tudo bem, mesmo quando não está. Pode parecer distante, frio ou até irritado. Mas, por trás disso, existe uma alma em conflito, que ainda não encontrou coragem para se abrir. Acolher, nesse momento, é mostrar com atitudes que você está ali, com um olhar gentil, com uma palavra leve, com um toque que não cobra nada em troca. Pequenos gestos que dizem: você não precisa passar por isso sozinho. A escuta verdadeira é aquela que vai além das palavras. Jung acreditava que o inconsciente se comunica por meio de símbolos, emoções e gestos. Isso significa que, muitas vezes, o que seu parceiro sente nem ele mesmo consegue explicar com clareza. Mas você pode perceber nos detalhes, no jeito que ele te olha, na forma como responde, no silêncio depois de uma pergunta simples. Escutar é perceber com sensibilidade, é prestar atenção com amor. E quando ele finalmente falar, e ele vai falar se sentir seguro, não interrompa, não corrija, não tente resolver. Apenas ouça. Deixe que ele despeje o que está preso há tanto tempo, porque, naquele momento, o que mais cura não é o conselho, mas a liberdade de ser ouvido. E, quando um homem se sente realmente escutado, algo dentro dele começa a se reorganizar. É como se ele voltasse a se reconhecer como ser humano inteiro. Esse processo pode ser lento, e tudo bem. Jung dizia que a alma se desenvolve em espiral, não em linha reta. Às vezes, o progresso virá em passos pequenos, mas cada passo é uma vitória. A cada vez que você acolhe, escuta e compreende, seu parceiro se sente mais forte para enfrentar aquilo que antes parecia impossível. A cura começa aí, na conexão emocional profunda que só o amor maduro é capaz de construir.
Com o tempo, a intimidade de um casal vai muito além do toque físico. Ela mora no olhar que acolhe, no silêncio que conforta, no carinho que não precisa de palavras. Jung dizia que o amor real é aquele que integra o outro como ele é, com suas forças e suas fragilidades. Por isso, reconstruir a intimidade não significa voltar ao que era antes, mas criar um novo jeito de estar juntos, mais consciente, mais profundo, mais verdadeiro. É importante lembrar que a disfunção erétil, muitas vezes, tem cura ou tratamento. Mas antes disso, ela precisa de compreensão. Existem formas naturais, mudanças de hábitos, terapias e até medicações seguras, mas nenhuma delas funciona sem que exista uma base emocional sólida. A cura não é só médica, é relacional. Quando o homem se sente seguro, amado e aceito, seu corpo começa a reagir de maneira diferente. Por isso, abracem o momento como uma oportunidade. Explorem juntos novas formas de carinho, de prazer, de conexão. Redescubram o toque sem pressa, o beijo sem intenção, o abraço que diz tudo. A sexualidade na terceira idade pode ser ainda mais rica, justamente porque não está mais presa a padrões ou pressões. Jung falava sobre a individuação, um processo onde cada um encontra sua verdade mais profunda, e essa verdade pode transformar completamente a vida amorosa de um casal. Lembre-se, o valor do seu parceiro não está no que ele consegue ou não fazer com o corpo. Está na presença, no amor, na história que vocês construíram juntos. Valorize isso. Reforce isso. Diga em voz alta o quanto ele é importante, o quanto você se sente segura ao lado dele, o quanto a relação de vocês é mais do que um momento de cama. E quanto mais ele ouvir isso, mais ele vai se libertar da culpa e do medo. Quando o amor é maduro, ele não precisa provar nada. Ele apenas é. E nessa fase da vida, o maior presente que um casal pode se dar é esse: a liberdade de amar sem condições. Jung nos ensinou que somos inteiros quando aceitamos quem somos por completo, com luz e sombra, com força e fragilidade. E isso vale também para o casal. Inteiros, quando aceitam o outro em todas as fases da vida. Quando Jung falava sobre o processo de cura, ele dizia que não era algo que vinha de fora, mas sim de dentro. E isso se aplica também a este momento tão delicado na vida de um casal. Não é um remédio, uma fórmula mágica ou uma solução rápida que vai mudar tudo. O que muda de verdade é o olhar, a presença, a escolha diária de amar mesmo quando o outro está machucado, inseguro ou em silêncio. O que seu parceiro mais precisa agora não é de julgamento, e sim de compreensão. Ele precisa sentir que, mesmo quando o corpo falha, ele ainda é digno de amor, de respeito e de carinho. Jung dizia que o ser humano precisa ser visto, não com os olhos, mas com a alma. E você pode ser esse olhar que acolhe e ilumina, mesmo quando ele não consegue expressar em palavras o que sente. A disfunção erétil, na verdade, é apenas o sinal visível de um processo mais profundo. Um chamado para que vocês, como casal, olhem um para o outro com mais verdade. Um convite para recomeçar de um jeito novo, mais leve, mais real. É como se a vida estivesse oferecendo uma nova chance de se redescobrirem. Não apenas como parceiros, mas como dois seres humanos em plena transformação. Não há vergonha em mudar, em pedir ajuda, em recomeçar. Jung nos lembra que só se cura aquilo que é aceito com amor. Por isso, quando você escolhe permanecer, escutar, acolher e apoiar, você está abrindo as portas para que a cura aconteça. Devagar, no tempo certo, mas com profundidade. E nesse processo, ambos crescem. Ambos se tornam mais fortes, mais conscientes e mais unidos. No fim, a verdadeira intimidade não está no que se faz entre quatro paredes, mas na coragem de se despir emocionalmente diante de quem se ama. Se vocês conseguirem atravessar esse momento com amor, sairão dele ainda mais conectados, mais inteiros, mais vivos. Como dizia Jung, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Talvez este seja o despertar mais bonito da vida de vocês.
Às vezes, os maiores desafios da vida aparecem quando menos esperamos. E é aí que descobrimos a força que temos dentro de nós. A disfunção erétil na terceira idade não precisa ser um fim, mas sim um recomeço. Um convite da vida para olhar com mais cuidado, mais amor e mais verdade para quem está ao nosso lado. Quando enxergamos o outro com a alma, como Carl Jung nos ensinou, percebemos que a cura vai muito além do corpo. Ela começa quando o amor vira ponte e não barreira. Ao longo deste vídeo, você viu que o silêncio pode ser quebrado com empatia, que o medo pode ser acolhido com carinho e que a intimidade pode ser reconstruída com gestos simples, mas verdadeiros. Seu parceiro talvez não consiga dizer com palavras o quanto isso é importante para ele. Mas, acredite, o apoio que você oferece agora tem o poder de mudar não só o dia dele, mas a história de vocês dois. O amor maduro não depende de perfeição. Ele se alimenta de aceitação, de cuidado e de presença. Quando você escolhe ficar, mesmo diante da dor, está dizendo com atitudes o que palavras não conseguem expressar. Está mostrando que o valor de um homem vai muito além do que o corpo dele faz ou deixa de fazer. E isso pode ser a semente de uma nova fase, mais leve, mais verdadeira, mais conectada. Talvez, depois de tudo isso, você perceba que a disfunção não era um problema. Era apenas o chamado para algo mais profundo, mais bonito e mais humano. Se vocês atravessarem essa jornada juntos, com coragem e afeto, sairão dela transformados. Como Jung dizia, não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E agora que vocês já acenderam essa luz, deixem ela guiar o caminho de vocês daqui para frente. Se esse conteúdo tocou seu coração e te ajudou a enxergar tudo isso com mais clareza, não vá embora sem deixar sua marca. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe nos comentários o que você sente ou vive nesse momento. Sua história pode inspirar e fortalecer outras pessoas que também precisam ouvir isso. E juntos, vamos continuar espalhando conhecimento, amor e transformação. Até o próximo vídeo.